Papo que eu sei que vocês já devem estar falando com frequência, que eu fico o Nando Moura batendo nisso em absolutamente todos os vídeos que ele faz. Então vamos lá. Todos. Não é modo de dizer. Eu fiz questão de pelo menos olhar assim 20 vídeos na sequência de temas diferentes e todos o camarada vai lá para fazer esse tipo de crítica. E por que tem essa crítica? E eu queria começar por esses pontos. Alguns eu posso discordar, outros não, mas fundão eleitoral. Onde que ele mais bate e onde eu vejo... Tô vendo a galera no chat falando disso. Porra, tem um vídeo forte do Kim, mais de um, falando, porra, eu nunca vou usar isso aqui. Tem tweet, aí ele pega aquela serra elétrica e corta o cheque gigante que é emblemático, é bacana. E isso acabou acontecendo. Eu acho que o argumento de vocês é muito bom, mas eu não sei se a galera tá comprando essa ideia. A galera nossa... Eu começo a passar. É óbvio, a galera nossa está completamente comprada nessa ideia. A gente foi pressionado pelo nosso público por 3 anos para usar o fundo eleitoral. Os nossos eleitores não vê problema algum nesse assunto. A gente rodou o Brasil, a gente faz congressos. A gente tá no Rio de Janeiro porque a gente vê num congresso. Todo o nosso time, toda a nossa militância é favorável ao uso. Os políticos mais votados do Brasil usam o fundo eleitoral. Então não é isso que determina hoje, infelizmente, tá? O sucesso ou não no político. Porque a gente gostaria que as pessoas tivessem um senso crítico e não ficassem votando por causa disso. Mas não é o que tá acontecendo. A gente dispõe de uma desvantagem gigantesca. Quem está pressionando são fãs do Nando Moura, que ficam ouvindo porque ele só fala disso, e alguns haters do MBL que votam em políticos que usam fundão, como bolsonaristas. Vou apontar a hipocrisia do MBL enquanto eu voto, sei lá, num candidato do PL que usa o fundão. Eu não ligo, assim, honestamente, não tenho por que ligar por isso. Vamos lá. Sobre fundo eleitoral, né? Para começar, só a título de comparação, né? A missão na eleição de 2026 deve ter disponível 3 milhões de reais de fundo eleitoral. O PL vai ter mais de 1 bilhão de reais de fundo eleitoral. A gente tá falando de 3 milhões. 3 milhões de reais, cara, assim, é uma ação que eu fiz com o Arthur lá pra tirar o auxílio Peru da Assembleia. A gente economizava 10 milhões. O contrato de publicidade deu 10 vezes mais. 30 milhões. Mais. Então, assim, cara, os cortes mais básicos de gabinete já. Exatamente. Qualquer mandato aí do MBL em 4 anos entrega isso de economia. Então, você citou o Nando Moura, né? O Nando Moura disse que votaria no Sérgio Moro se ele utilizasse o fundo eleitoral. Na campanha de 2024, ele fez campanha para Marina Helena, que utilizou 1,5 milhão de reais de fundo eleitoral. Então, o problema para ele não é o fundo eleitoral. O problema dele é que ele tem uma inveja do Arthur bizarra, que ele quer que o Arthur saia da internet. É o argumento dele. Enquanto o Arthur não fizer isso, e dica, ele não vai fazer isso, o cara vai ficar se doendo e vai começar a procurar motivo pra tentar falar alguma coisa. E eu ainda sempre dou o exemplo do seguinte. Como se acaba com o fundo eleitoral se a gente não estiver lá? Se óbvio, pessoas que defendem o fim disso não estejam lá. Sim. Ou então, cara, mantém as mesmas pessoas dos mesmos jeitos, das mesmas fórmulas, aumentando o fundo eleitoral de maneira com que isso não termine. O Kim, em 2021, ele passou uma emenda na LDO que limitava o aumento do fundo eleitoral. Agora ele votou contra o aumento do fundo partidário, que passou agora na Câmara dos Deputados. Se não fosse ele, com aquela emenda dele, o fundo eleitoral seria maior hoje do que já é. E mais, tá? O fundo foi de 1 bilhão para 5, 6 bilhões no governo Bolsonaro, sancionado por ele, com o Flávio Bolsonaro votando as 2 vezes e falando que votou errado. Então, durante o governo Bolsonaro, houve esse aumento totalmente desproporcional, bizarro, do fundo eleitoral. Então, assim, quem apoiou o Bolsonaro, que como esse bosta de Nando Moura fazia, né, fazendo vídeo lá, comemorando a eleição do Bolsonaro, o Brasil vai mudar, eu ponho minha mão no fogo por esses caras, foram esses caras os responsáveis por aumentar isso. Então, assim, vá lá reclamar com a tua turma que é responsável por isso. Existe uma outra coisa que é o seguinte, até saindo só do fundo eleitoral, mas pra mim, eu posso falar muito disso porque quando eu conheci o MBL em 2016, uma das coisas que me chamou a atenção no grupo foi, em 2016, enquanto o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro falavam que não tinha déficit na Previdência, eu vi esses caras contratarem o Paulo Tafner para dar uma palestra para 60 pessoas, explicando que o principal problema do Brasil naquele momento era a reforma da Previdência e ela tinha que passar. Eu falei, mano, esses caras são diferentes. Esses caras, eles não ficam só se apoiando naquilo que dá like. Eles escolhem
pautas complexas e às vezes impopulares que são necessárias. O fundo, ele é só um exemplo de tantas outras pautas que faz parte, inclusive, de uma escolha nossa de vamos sair do like fácil e vamos pro projeto de verdade? Porque é o seguinte, eu, sendo de São Paulo, o Kim sendo de São Paulo, o Renan sendo uma figura conhecida, o Renato também, a gente poderia ficar batendo fundão e ficar se elegendo aqui pra sempre. Eu conseguiria eleger o Kim mais 10 mandatos, e a gente fica aqui, mamando nos mandatos. Não é isso que é o discurso fácil? Mas o nosso projeto ele quer um passo além. A gente quer, por exemplo, eleger, vamos sonhar? Me permite sonhar? Claro. Vamos eleger 5 deputados federais vindos do Nordeste? Vamos eleger um na Bahia? Vamos eleger um no Rio Grande do Norte? Vamos eleger um em Pernambuco? Não tem como eleger esses caras. É impossível. E se alguém tiver a fórmula, eu estou aqui louco para aprender como fazer. Me ensine a eleger uma bancada de 5, vamos por 5 deputados que venham do Norte e do Nordeste do Brasil. Tá, uma bancada de 5. Sem usar fundo. Me auxiliem. Porque coisa, se a gente fizer isso, eu falar, eu aprendi. Eu não sabia e eu aprendi. Só um ponto também. Um dos principais movimentos, etc., para fazer esse discurso ser conhecido hoje também foi o Partido Novo. O Partido Novo foi lá, fez esse discurso, elegeu 8 deputados lá em 2018, elegeu não sei quantos aí no outro, acumulou 100 milhões de reais de fundo eleitoral e agora eles resolveram usar o fundo eleitoral. Então nessas eleições o Novo vai gastar 100 milhões de reais de fundo eleitoral obtidos somente com campanha contra o fundo que eles fizeram, né? Então, só pra lembrar isso. E mais. E o bosta do Nano Moura vai lá e apoia candidatos do Novo. Exatamente. E mais. Pra completar, o raciocínio, o que acontece se a missão falar assim, ó, não vamos usar esses 3 milhões aqui. Nós temos ojeriza, isso aqui, blá, blá, beleza. A gente pode devolver esse dinheiro pra educação, pra saúde, pra não sei o quê? Não. Não. Simplesmente não. Se você tá num partido, né, como... eu em 2024, e eu recusasse o fundo eleitoral, um outro cara que tava concorrendo contra mim ia pegar esse recurso, ia utilizar e ainda ia dar a risada na minha cara, que foi o que aconteceu em 2022, quando eu recusei R$1 milhão e tinha vídeo do Paulo Cogos falando que ele ia pegar o dinheiro que a gente não usou. Cara, em 2018, quando o Novo fez isso, o dinheiro, eles nem sabiam o que fazer com o dinheiro ficou parado por mais de um ano, até que alguma coisa fosse destinada. Mas por que eu citei essa questão do Kim especificamente? Porque eu nem acho que a maior parte do problema com as críticas que vem ao MBL tenham a ver necessariamente com o fato de estar usando, mas o fato de como enfaticamente, às vezes, são dito algumas coisas. Sim. E quando você olha, você pensa, cadê essa convicção? E se amanhã aquilo que está sendo dito com convicção hoje passar por esse mesmo problema? Eu digo isso porque um convidado teve aqui uma vez, não vou ficar citando o nome, mas dá para achar aí corte na internet, e ele faz uma comparação, ele diz, o meu problema é que às vezes eu olho para o MBL e me parece o Felipe Neto. Não existe não estou dizendo que o MBL é o Felipe Neto, tá? Só estou citando a comparação. De que não existe lógica para eu acreditar em nada que o Felipe Neto diga hoje, porque a história do Felipe Neto foi construída no dia seguinte dizendo que se arrependia do que ele disse ontem, porque agora ele mudou, ele é uma pessoa melhor. E, meu irmão, o que ele tá dizendo hoje, daqui a 6 meses ele tá arrependido. Então, porra, se eu abraçar o Felipe de hoje, eu tenho que esperar o Felipe chegar ao fim da sua vida, né? Pra dizer assim, pô, beleza, aqui acabou o pensamento dele. E o MBL, irmão? Não pode passar uma impressão dessa quando coisas com convicção como essa são ditas e depois vocês voltam atrás. O argumento, pra mim, é muito bom, irmão. E eu super defendo que vocês façam isso. Sim. Eu acho realmente que não faz o menor sentido não usar. É mais chance, como você falou, de vencer no Nordeste com isso do que sem isso. Mas e aí? E se o camarada disser, Renan, a tua convicção de hoje não pode voltar como aconteceu lá atrás? Primeiro eu vou responder o que você colocou do cara que falou isso. Isso é uma crítica recorrente dentro do bolsonarismo. A ideia de, o MBL muda de posições e eu não vou concordar e nem confiar neles, porque, né, eles vão de acordo com o vento. Basicamente ele tá falando que o pêndulo nosso se deu porque em algum momento a gente não era totalmente contra o Bolsonaro e a gente passou a ser totalmente contra o Bolsonaro. Porque o que importa para os caras, no fundo, é qual a sua posição sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro é o alfa e o ômega da definição de política coerente dele. Então você pode trair seus valores se você os fizer em nome do Bolsonaro. Então o bolsonarista pode botar um petista na PGR
E tá tudo bem se isso beneficiar o Bolsonaro. Então esses caras usam esses argumentos, e aí a lógica de coerência é, se você estiver com o Bolsonaro, você é bom. Como nós somos super coerentes ao longo de toda a nossa trajetória, a gente defende basicamente a mesma agenda desde sempre, leves alterações, mas nós, no momento, no segundo turno de 2018, falamos, ok, segundo turno, a gente já tinha ganhado as eleições, ok, é melhor votar no Bolsonaro do que no Haddad. Aí eles falam, não, traiu o mito e não sei o quê. Isso é bosta, é um argumento bosta. E o pior, qual é a lógica de ser oportunista quando as posições que a gente toma são posições que diminuem o nosso voto? Você ser de direita e não ser a favor do Bolsonaro diminui o seu voto. Você não é oportunista quando você toma uma posição que vai fazer com que você fique menor eleitoralmente. Todas as posições que a gente tomou de enfrentamento ao Bolsonaro, ou, vamos falar um outro exemplo recente, Pablo Marçal, foram ruins eleitoralmente pra gente. Quando esse cara e a Amanda, em São Paulo, concorrendo pra vereador, bateram no Pablo Marçal, eles perderam voto, eles não ganharam voto. Não há nenhuma lógica. O Rubinho, que é um cara que foi do MBL, não iria ganhar pra vereador se não apoiasse o Pablo Marçal. Apoiou o Pablo Marçal, teve mais de 100 mil votos pra vereador. Ele ganha pra deputado com aquela votação. Teve o não sei o que Nandes, Tanit, Nandes, Sargento Nandes. Ninguém conhecia ele direito, ele ganhou porque ele era o cara do Pablo Marçal. Nós passamos a candidatura inteira batendo no Pablo Marçal. Se for chamar um marqueteiro e falar, é boa essa estratégia, eu falei, esses caras são retardados. Então, chamar a gente de oportunista por adotar posições que vão diminuir o nosso cacife é burrice. E não foi por falta de oportunidade de fazer o contrário, né? Pelo amor de Deus. Ele veio. Bom. Ele mandou emissários conquistar a gente. E fez propostas bastante tentadoras. Especialmente pra ele. Especialmente pra mim. E a segunda coisa, aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que a gente errou na nossa posição sobre fundo eleitoral. Eu acho que aquelas propagandas que a gente fez, batendo muito no fundo eleitoral, elas partiam de um princípio que a gente tinha naquela época, porque tudo tem que ser analisado dentro do seu aspecto histórico. A gente vinha do momento que as ruas derrubaram a Dilma, que as ruas estavam ajudando o Lava Jato, que as ruas ajudaram a prender o Lula. Então, tipo, o povo vai derrotar o sistema e o povo vai doar pras campanhas, assim como o povo ajudou a ter as manifestações, o povo vai pra cima e a gente vai ganhar desses caras com o fundão. No momento que o fundão é o quê? 1 bi ao todo. Pois bem, o povo votou, até elegeu muita gente sem usar fundão, especialmente a bancada do bolsonarismo, a gente também, e o Novo. E aí esses caras entraram, especialmente os bolsonaristas, e falaram, ok, agora eu vou usar todo o dinheiro que eu tiver à disposição. E o povo falou, tudo bem. E aí a gente percebeu, que é o básico do tipo, os bolsonaristas já são maiores, a gente adota uma posição de cobrar o governo pelos erros dele, que tiram voto da gente, e além de tudo, a gente não vai ter dinheiro nenhum. A gente vai dar o nosso pra eles. Vai dar o nosso dinheiro pra eles. Entendi. Assim, basicamente nós vamos desaparecer. Tanto que, quando a gente teve o resultado eleitoral de 2022, a gente não usou fundão, foi uma campanha que a gente se matou ali. A gente falou, cara, e se a gente só sair da política? E se a gente só sair da política? Cara, não tá valendo a pena. É um esforço colossal pra defender as coisas que a gente defende. E se, acham que não use fundão, faça da maneira mais difícil. Porra, por que eu vou exigir que o Kim destrua a vida dele? Ele é um menino brilhante. Ele pode ser um professor brilhante, publicar livros, ele pode trabalhar na gringa. Por que eu vou obrigar ele a destruir a vida dele perdendo eleições? Qual o sentido de eu pegar esse cara aqui e ele fazer ele concorrer recorrentemente para perder? Ninguém é otário. Qual o sentido disso? É apenas pra marcar. Eu marquei aqui um ponto, tá? Eu concorri e perdi essa eleição sem fundão. As pessoas têm vida. E aí, vamos pra política prática. Se eu não tiver posições de poder, eu não mudo a realidade. Se eu não tiver posições de poder, eu não mudo a realidade. Então, eu preciso ter as posições de poder. Por isso que as pessoas que não querem que a gente use o fundo eleitoral hoje são justamente as pessoas que não querem que a gente chegue a posições de poder. Mas a tua primeira resposta, eu achei um excelente argumento. Eu não sei se você já tinha dito isso antes, mas realmente, eu fiquei pensando enquanto você falava, Qual que era? se todas essas posições que foram tomadas encontraram o que foi dito antes de forma enfática, lógico, prejudicaram vocês. Eu fiquei aqui tentando pensar. A minha resposta ia ser a seguinte. Deixa eu terminar o raciocínio, porque essa cognição que ele tá tendo, Arthur, é a que todo mundo tem que ter. A gente não ganhou nada com as nossas posições. Eu nunca tinha ouvido você falar isso. Eu assisto o conteúdo de vocês e eu fiquei pensando, de fato, diferente do Felipe Neto, o Felipe Neto ganhou todas as vezes que ele fez. Cara, eu ia falar, eu ia resumir o seguinte. Não. A gente, quando você vê se a pessoa é coerente ou não, você tem que ver se ao longo da trajetória dela, ela escolheu perder para defender o que ela acredita. Ela escolheu perder? Escolheu. Então ela realmente acredita naquilo. Não, ela não escolheu. E é engraçado que é o seguinte, todas as pessoas que nos traíram ao longo dessa jornada e respectivamente,
aumentaram os seus votos, eles aumentaram os seus votos tomando posições contrárias àquelas que a gente renunciou no momento da tentação. Então, eu não vou citar nomes aqui, mas pega o Joãozinho. O Joãozinho perdeu a eleição com a gente. Aí o Joãozinho, de repente, falou, mano, eu preciso ganhar a eleição. Acho que eu vou apoiar o Bolsonaro. Gente, desculpa. Pera lá, Joãozinho não. Teve um caso muito claro. Fernando Holliday, ele saiu do MBL em 2020. Ele foi para o Novo, 2021. Ele foi na manifestação com a gente, pediu impeachment do Bolsonaro. Com a gente pediu impeachment do Bolsonaro. Ele disputou a eleição em 2022 para deputado federal, achando que ele ia ter quase 100 mil votos. Ele teve 38 mil votos. Uma posição parecida com a nossa, mas não estando no MBL. Ele falou, pelo amor de Deus, eu não vou ficar tendo esse tipo de posição aqui e ficar perdendo com isso. Desculpa, Bolsonaro, desculpa. E hoje ele é esse merda, né, que ele é. O Pavanato, que é outro tomando um caminho mais fácil. E aí o Pavanato, que estava junto com ele, foi lá também tomando essa posição e foi premiado. Porque as pessoas não querem nada a ver com 150 mil votos. Coerência, etc. Pra vereador, o Pavanato teve 150. Então, assim, a dica, assim, se você é coerente e fica com o Bolsonaro, curiosamente você tem mais votos. Se você é incoerente, como a gente defende a agenda e não o Bolsonaro, aí você perde voto. E aí você é chamado de oportunista por isso. Não tem nenhum sentido. Não, e aí, assim, o Arthur não teria se ele... Essa pergunta, o Arthur, se fosse bolsonarista, ele seria maior do que o Nicolas. Ele sempre foi. Ele é um grande debatedor, é um comunicador incrível. Ele é um cara que sempre colocou a pele em risco participando de cobranças em políticos adversários. Ele seria colossal. O Arthur seria gigantesco se ele fosse bolsonarista. O Arthur estaria falando agora em concorrer a presidente. Sim. Sequer seria caçado na Lespe com os áudios. Assim, até porque tem um camarada que fez uma situação pior até lá. Não, e assim, eu fui caçado pelos bolsonaristas, tá? Quem convenceu o Olhinho foi... Quem trocou a posição dele foram os bolsonaristas. Mas, enfim, existe uma outra coisa também, cara, que é essa parte de você se apegar a entregar resultado. E as pessoas falam que eu bato muito no Bolsonaro, não esqueço do Bolsonaro. Vamos ser sinceros, gente. Me fale o que o Hélio Negão entregou para o Brasil. Pô, além de amar muito o Bolsonaro. Agora. Não, ele faz uma coisa. O Hélio Negão só faz uma coisa. Ele ama muito o Bolsonaro. E ele demonstra isso o tempo todo, ficando quieto do lado de pessoas bolsonaristas falando. Então, assim, o que é? Impeachment do Xandão? O que é agora? Agora é o que? É manifestação com o Valdemar Costa? Qual que é agora? Agora é o que? É pressionar Pacheco? Põe os paradrapos aqui também, né? Ele até errou, ele colocou na hora que os caras estavam tirando. Desculpa ele com o esparadrapo ainda. Ah, não, agora não é esparadrapo. Desculpa, não, mas deixa ele aqui também. Então, o que esse cara fez? Pra mim, o Hélio Negão é o símbolo do que é ser bolsonarista. Ele não precisa falar nada. Ele só precisa falar, eu amo o Bolsonaro. E o Bolsonaro também me ama um pouquinho. Pronto. Vamos falar outro. Delegado Caveira. O cara põe um óculos escuro. Ele fica do lado das pessoas ali quando estão falando. E no máximo ele faz assim, ó. Não sei quantos mil votos. O que a gente faz, cara? Né? Ele fez uma arma pro Bolsonaro, puta coerente. O que a gente faz? A gente tem o Kim Kataguiri sozinho, conseguindo uma coisa que é um assassinato em termos de política institucional. Ele conseguiu sozinho 176 assinaturas para pautar uma PEC que acaba com o poder de quem vai julgá-lo se um dia ele fizer uma... Se o Kim pegar uma rachadinha, só uma rachadinha aqui, esse cara vai julgar ele. Ele tá falando assim, eu vou acabar com o teu privilégio. Sozinho. Ele está sendo criticado porque tem uma foto dele no plenário. É isso. Assim, é isso. Tem um bando de palhaço com fita e o Kika, tipo, mano, você tá de brincadeira, velho. Eu sei que tá lá no fundo, né? E a galera, olha lá o deputado no plenário. Ele tá junto com outros deputados. E... eles atacaram, é a coisa mais engraçada, porque eles estavam naquele buzz naquela semana. É isso, vamos derrubar, isso é anistia. Bom, virou a semana, não existe mais esse assunto no Brasil. Eles só ficaram tentando cancelar. O Clezão falou, porra, a família da galera do 8 de janeiro falou, agora meu avô vai ser solto. Ah, agora não? Ah, tá bom. Mas eu também amo o Bolsonaro. É isso. Mas aí a gente é incoerente. Traiu a galera. Não, beleza, eu entendo. Tem uma galera que é muito Bolsonaro que vai olhar pra isso e talvez não vá se entender dessa forma, né? Porra, os caras estão se prejudicando pra defender uma posição. Mas não dá, e aqui eu vou botar um chapeuzinho bolsonarista, tá? Manda brasa. Não dá pra fazer todas essas críticas que vocês fazem ao Bolsonaro, mas votar no cara no segundo turno? Pra não votar no Lula? Posso responder, por favor? Pelo amor, vai. Não, pelo seguinte, só pra completar o raciocínio. Porque
eu sei que tem muita gente que é bolsonarista e vai atacar vocês porque vê isso como uma ameaça. Sim. De estar surgindo uma direita que amanhã pode não ser bolsonarista. Mas eu também vejo que tem aquele cara que olha a política por alto e ele olha e pensa assim, cara, o cara que, porra, vota em branco, vota nulo, porra, ele tá me dizendo que ele simplesmente considera a mesma coisa e não tem como esse cara tá mais à direita do que tá à esquerda, então, você não consegue votar assim, no Bolsonaro. sem querer. Porque ele não tá dizendo que você não pode fazer todas essas críticas. Ele tá dizendo que, porra, tu pode fazer todas essas críticas, mas num segundo turno, irmão. Porra, tu acha que o Lula é igual ao Bolsonaro? Eu vou trazer uma analogia, uma abstração, e depois eu vou trazer pro mundo real. Perfeito. Vamos lá. Policial. Existe um ladrão, ele entrou na sua casa, roubou tua televisão e saiu correndo. Você chama ele do quê? De ladrão. Pô. Você chama a polícia. A polícia chegou na sua casa, roubou a tua outra televisão, passou a mão na bunda da sua mulher, deu um tapa na cabeça do seu filho e saiu fora. Só que ele tá vestido de policial. Você vai chamar ele de policial? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu não consigo ser humilhado o suficiente pra um cara chegar pra mim e falar assim, eu odeio Alexandre de Moraes, eu odeio esses caras. Chegou a decisão, o Congresso passou, isso nunca tinha acontecido na história do Brasil, tá? O Congresso, pela primeira vez na história do Brasil, diminuiu o poder institucional da Suprema Corte. Isso nunca tinha acontecido. Deputados e senadores, por um lapso, um milagre de Deus, eles falaram, vamos acabar com decisão monocrática, que isso é demais. Um cara passa por cima de todo um sistema judicial pra dar uma decisão que favorece o padrinho dele? Vamos, passaram. Chegou na mão do Bolsonaro. O Bolsonaro vetou. Sabe qual foi a justificativa dele? Eu não lembro disso aí, pô. Eu vetei isso aí. Acho que eu vetei isso aí. Não lembro, não. Eu não sou otário o suficiente pra um cara chegar pra mim e falar assim, irmão, eu sou muito contra o fundo eleitoral. Muito contra o fundo eleitoral. Aí chegou a pauta pra ele votar. Ele votou a favor. Qual a pior desculpa que você pode dar? Pior, eu votei, vamos lá, eu sou contra o fundo eleitoral, chegou lá, aumento, sim ou não, eu votei sim. Qual a pior desculpa que você dá? A pior. Porra, não sei. Eu já ouvi a pior desculpa, que é do amigo lá que votou errado, mais de uma vez, né? O cara literalmente falou assim, meu, puta, meu! Apertei o botãozinho ali. Apertei o botão errado, meu! Só que é o seguinte, foram 4 vezes. Ah, foi 4? Foram 4 vezes. Porque é primeiro turno, segundo turno, 2 anos depois, primeiro turno, segundo turno. Você tem que ser um filho de uma puta pra falar, mas ele não é o PT, né, meu? Você é um retardado, velho. Desculpa, você é um humilhado. O policial entrou na sua casa, comeu a sua mulher na sua frente, mas falou, ele tá de farda, ele é da lei. Você é um bosta. Eu não sou igual a você. Então eu olho o Lula e olho o Bolsonaro e pra mim eles são a mesma coisa. Ah, eles são exatamente iguais? Não, um usa verde e amarelo, o outro usa vermelho. Assim, ó, você prefere ser atropelado por um caminhão ou por um metrô? Exatamente. Ah, eles são diferentes, mas você vai terminar esmagado do mesmo jeito. Não faz sentido. Aquela discussão pra gente, a gente avisou, eu não vou votar em nenhum nem outro, porque eu vou ser oposição aos dois. Eu vou tentar derrubar o governo do Lula ou derrubar o governo do Bolsonaro. Eu vou fazer oposição contra os dois. Porque não, os dois não dava. E não dá, e assim, pensa o seguinte, tem toda essa discussão agora sobre golpe do Bolsonaro, não sei o quê. Essa discussão já até encheu os culhões. Dito isso, os crimes que o Bolsonaro cometeu naquele processo, independente do julgamento, do inquérito contra ele, ser ele em si ilegal, existiram. E aí, vamos dizer, todas as traições que o Bolsonaro cometeu, as perseguições que o Bolsonaro fez contra outras pessoas. Eu fui vítima disso, minha família teve os dados expostos por um promotor bolsonarista numa operação policial tocada por bolsonaristas em que eles divulgavam dias antes que ia acontecer. O Alan dos Santos, depois descobriram, né, que a gente estava rastreado para aquele sistema ilegal que tinha na BIM paralela. O Alan dos Santos anunciava na internet onde eu estava. Porque você conseguia rastrear pelo celular onde a pessoa tava. Ó, fulano tá junto com Beltrano em tal lugar. Eles estavam nesse nível de estado policial. Tentaram tirar da Netflix um programa do Danilo Gentili, um filme do Danilo Gentili. Tentaram andar com uma ideia de prisão do Danilo Gentili. A PGR pediu. Assim, os caras, de uma maneira bem honesta, todo mundo fala em força e honra, união na política, defenda a tua família, né? É um preceito bíblico, né? É um dos 10 mandamentos. Honre teu pai e tua mãe. Quem tentou prender meu pai e minha mãe, eu vou até o fim com os caras. Eu vou até o fim. Esses caras não estão... O Eduardo Bolsonaro falou agora que queima a floresta inteira, que, ou seja, ele fode o Brasil inteiro em nome de ajudar ele próprio e o pai dele. Entendi. Mas eles querem que minha família vá presa e que eu aceite e depois suba num palanque e vá fazer campanha pra quem tentou fuder minha família. Nunca! Aí eu saio do MBL, se esses caras quiserem, beleza, eles toquem e transformam o MBL em outra coisa. Um movimento
que aceita a própria destruição por parte de uma gente autoritária que traiu todo mundo, e vai pra cima da gente e fala, não, mas agora, segundo turno, né, venha se humilhar pra nós, enquanto nós já avisamos que vamos tentar fechar vocês, então lá ganha a eleição. E eu não vou aceitar. Aí vai falar que não é a estratégia mais inteligente, porque o mais inteligente era justamente no segundo turno, mito, 22. Vamos lembrar só uma coisa que a gente não pode esquecer. A gente já estava eleito quando fomos pro segundo turno, também em 22. Não, mas em 2018. 2022. O Kim ganhou, o Guto ganhou. Então, assim, já tinha saído o resultado eleitoral. A gente não ia ganhar nem perder. A gente só falou o que a gente achava, como a gente sempre fez. A gente no primeiro turno poderia ter feito a campanha com o Guto, com o Kim, com a Amanda, com o Renato, na linha, não, é o seguinte, o mal menor é o Bolsonaro. Cara, ele e a Amanda precisavam de 5, 6 mil votos a mais pra terem ganhado a eleição pra deputado estadual. Menos até, né? Eles não fizeram isso. Eles não fizeram nada disso. Não foi nem um pouco esperto da parte deles fazer isso. Mas foi a nossa convicção e a construção de um trabalho de anos. A gente, nós, e não os Bolsonaro, nós somos herdeiros das manifestações que derrubaram a Dilma. Fomos nós que organizamos aquilo. Quem saiu na rua pra prender o Lula na Lava Jato, fomos nós e não o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca fez nada disso. Então a gente defende aquele legado que é do, cara, se o cara é ladrão, nós vamos pra cima dele. Se o Brasil é um país tocado por corrupto, vamos enfrentar os corruptos. O Bolsonaro é o cara que roubou esse processo e deturpou tudo pra, eu sou imbrochável. O Bolsonaro é um impostor, cara. O Bolsonaro é o Bolsonaro é aquele mal. Assim, uma coisa é o inimigo. Eu sei que eu sou o inimigo do PT. O Bolsonaro é o inimigo interno, é o traidor. O traidor é pior do que o inimigo. O traidor se vale da confiança que você dá nele pra te apunhalar. Então o Bolsonaro traiu o eleitor. Aí você percebe, quem trai quem? Bolsonaro traiu o Moro, Bolsonaro traiu o Bebiano, Bolsonaro traiu o Santos Cruz, agora mesmo traiu o Mauro Cid. Ele vai traindo todo mundo. Todo mundo que ele puder largar no processo, ele trai, porque o que importa é ele. Ele, lembra do Eduardo Bolsonaro, eu queimo a floresta, eu fodo o Brasil, mas salvo eu e meu pai. Eu vou entrar depois nesse ponto dessa questão do Eduardo, mas só para não perder esse fio de um ponto aqui que o Arthur colocou, porque é o seguinte, eu entendi sua analogia, né? Porra, não faz sentido eu não tratar o ladrão e o policial que estão fazendo a mesma merda do mesmo jeito. É bandido e, na verdade, o policial que age como um bandido é pior do que o próprio policial. Eu concordo com isso. Só que, se a gente for trazer para a realidade da crítica das pessoas que fazem essa comparação, a questão não é você estar votando em um e considerar isso um apoio, mas evitar que é melhor votar no ladrão do que no estuprador. Vou dar um exemplo. As pessoas, a todo momento, quando estão aumentando aí as taxas do Fernando Haddad e os gastos públicos do Lula, que inclusive quando saiu a notícia recentemente que e daqui a 2 anos isso aqui pode quebrar, porque simplesmente não vai ter o que fazer para poder frear isso. Aí o cara vai lá no teu perfil, no perfil de todos vocês, na live do MBL News e vai dizer, porra, tá vendo? Era a mesma coisa? Economicamente, vamos botar um ponto de economia antes de destrinchar isso. Economicamente, vamos lá. Não seria... Não tô dizendo que eu concordo com isso, tá, gente? Eu tô verdadeiramente trazendo esse ponto até pra ouvir a resposta de vocês. Você falou de aumento de imposto, só rapidamente. Foi durante o governo Bolsonaro que a gente teve a maior carga tributária proporcional da série histórica. Mas mais do que isso. Bolsonaro. Eu vou dar um exemplo palpável aqui. Todo mundo viu o vídeo no Nicolas com fundo preto, putaço, que o Haddad queria vigiar o seu Pix. Eu acho isso um absurdo. O que você acha? Eu acho um absurdo. Quem tentou taxar o Pix? O Paulo Guedes, lá atrás. Paulo Guedes Bolsonaro. Teve vídeo do Nicolas? Quem falou em moeda comum do Mercosul? Quem falou... Exato. Muito boa. Outra coisa. Quem passou a PEC Kamikaze, que vai inclusive tirar a autonomia do próximo governo, que não vai ter nada de... Mas vamos lá. 400 bi de dívida de um governo pro outro pra gastar durante a eleição. Mas vamos lá. Quem furou a PEC do teto? Quem acabou com a PEC do teto na prática? Mas vamos lá. Eu lembro quando isso aconteceu com o Paulo Guedes e, por acaso, eu acompanho muitos fóruns voltados para essas questões tributárias. Sim. E, primeiro, tem o ponto que, independente do que aconteceu de fato, é mais fácil você olhar para o Paulo Guedes e dizer, porra, eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas eu acho que esse cara sabe mais o que ele pode fazer com a economia do que o Fernando Haddad. Ali eu tô falando no caso de impressão que as pessoas têm ao olhar para aquilo. Só que tem um ponto que foi dito naquela época. Teve umas pequenas críticas sobre essa questão do Pix. Só que o Paulo Guedes, ele foi o cara que quando precisava fazer a reforma da Previdência, ele chegou para a rapaziada e deixou público.
porra, eu preciso, se eu não me engano, na época ele falou, eu preciso de 1 trilhão. Sei lá, não foi 1 trilhão. Foi 1 trilhão. Foi 1 trilhão. Era 1 trilhão. Eu preciso de 1 trilhão. Era a famosa previdência de 1 trilhão. Exato, eu preciso de 1 trilhão. Por que eu preciso de 1 trilhão? Porque ele dizia, eu não vou aumentar o dinheiro, ou seja, aumentar a venda de título de dívida pública, que faria com que isso, né, aumentasse a dívida do Estado e ainda traria inflação. Então, eu não quero fazer isso. Eu preciso arrumar de onde tirar justamente para que a reforma que eu quero fazer não crie problema em outras áreas, como o PT fez ao longo desses anos todos. Quando eu ouço isso, não só eu, quando as pessoas ouvem isso do Paulo Guedes e rola uma situação de taxar o Pix, você volta lá atrás e mesmo que não exista uma resposta para isso, é mais fácil você pensar, porra, esse foi o cara que tentou arrumar uma solução para não aumentar essa dívida. Não, mas ele não tentou. O PT vai fazer isso de qualquer coisa. Problema é que ele não tentou. O problema é que ele não tentou, cara. Vamos lá. Primeiro lugar, reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi articulada pelo governo Temer. O governo Temer ia passar a Previdência, não passou porque... Eu não lembro agora exatamente a denúncia. Foi o Joesley... eu não lembro... que era alguma coisa dos tribunais, não lembro, e aí brecou a reforma da Previdência. O Bolsonaro pegou pronta a reforma da Previdência, que inclusive, naquela época ele estava namorando, tô namorando aí com o Rodrigo Maia, aí, tá ok? E aí o Kim, num programa do Bial, falou, para a articulação da reforma da Previdência, eu dou 8,5 para o Rodrigo Maia, porque o Bolsonaro tá jogando contra. O Bolsonaro tá falando que tem muita gordura para queimar, que por ele não faria a reforma. Que não botava os militares. Que não queria tirar os militares. Arthur, parênteses, só rapidinho. O Bolsonaro encontrou o Kim... Quando a gente não estava totalmente tretado no começo de 19, falou, ô japonês, vamos tirar aí os militares, isso aqui é uma loucura, pô. Porque o Bolsonaro historicamente sempre foi contra a reforma da Previdência. No governo Temer ele fez campanha contra. Só fecha o parênteses. Não. Aí beleza. O que o Paulo Guedes fez? Aí eu vou te contar uma história de bastidor que você nem sabe. Uma vez o Paulo Guedes ligou pro Renan e falou, cara, tem uns retardados, e eu lembro o nome da página, você lembra? Lobos Patriotas. Lobos Patriotas Brasil, que estão querendo fazer uma manifestação para fechar o Congresso, para fechar o STF, e no meio eles estão enfiando aí pauta de reforma da Previdência. Isso vai fuder o Brasil, cara. Pelo amor de Deus, desarticula isso. A gente tava com voo pra Salvador. Beleza, demos comando, tal, live sexta-feira à noite no MBL, pum, tragédia. Tem que acabar com a manifestação, o MBL é traidor, não quer manifestação. Liguei pro Coppola, organizando todo mundo. Coppola, finado Caio Coppola. Não, beleza, ó, todo mundo então, vamos desarticular essa manifestação porque isso vai fuder a reforma da Previdência. Os idiotas aqui pensando em reforma de um governo. Beleza, chega na segunda-feira, Coppola na Jovem Pan, quem é contra a manifestação é contra o Brasil. Liga o Paulo Guedes entra ao vivo na Jovem Pan, tem que ter a manifestação. Você tá de brincadeira, velho. O ministro da Fazenda, que sabe que isso é uma cagada, que ligou pra gente pra fazer isso, está publicamente falando outra coisa. Onde estava o Paulo Guedes quando a gente falou pra todo mundo que apoiar o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, não ia ter trator Lira porra nenhuma, não ia ter reforma liberal porra nenhuma, esse cara ia entubar mais a gente, ia ter PEC kamikaze. Ele estava com o mercado financeiro vendo como fazer pra vender curso com o Thiago Nigro, falou, pra meter um monte de foguetinho lá no Twitter, o Brasil vai bombar e os otários, Arthur, vamos lembrar. Esse cara tá pensando em ganhar dele, irmão. Estranhamente, entendeu? Naquela época criou uma bolha no Twitter pra defender o Paulo Guedes, e a bolha era liderada por um cara chamado Ferri. O Ferri se tornou muito amigo do Paulo Guedes, botou na empresa dele uma estátua do Paulo Guedes, e curiosamente ele conseguiu fazer o IPO da empresa dele, né? E a CVM nem achou estranho durante todo esse processo. Um monte de otário comprou, se fudeu depois, e a vida seguiu. Então, assim, o Paulo Guedes nunca foi o bonzinho, o idealista, ele nunca foi o Milei brasileiro, como a galera tentou vender. Muito pelo contrário, o Paulo Guedes é o cara que assinou ali a PEC Kamikaze e topou e meteu o pé no acelerador com a PEC Kamikaze. Eu nem de forma alguma eu tô comparando... Os precatórios. Não, eu sei que você não tá comparando, é que assim, a galera criou, né, pós-governo Bolsonaro, uma idealização mentirosa do Paulo Guedes. Completamente mentirosa. Como se fosse eu conversava com o Paulo Guedes. Eu falava muito com ele, assim, nunca gravei conversa, jamais farei isso, mas eu tenho os registros telefônicos que eu conversava com ele por telefone bastante. O Paulo Guedes não tinha ideia do que era o orçamento nacional, no sentido de que ele achava que tanto logo o Bolsonaro assumisse o governo em 2019, ele ia cuidar do orçamento de 2019. E não, agora eu vou cortar isso aqui. Não, isso é lei, cara. Anterior que define o orçamento, né?
Ele nem sabia disso. O Paulo Guedes chegou completamente cru. Na CCJ, quando as reformas iam passar, como ele retirou toda a equipe anterior do Meirelles, não havia corpo técnico do Ministério da Fazenda, que virou Ministério da Economia, indo lá instruir os deputados como votar. Tinha um problema no começo do mandato, em 2019, da regra de ouro. Quase deu uma merda que o Bolsonaro podia tomar impeachment. O Paulo Guedes nem sabia como fazer. Ele foi se ajustar ao longo do caminho, e a reforma previdenciária, que foi a grande conquista ali, só passou porque, começou no governo anterior, e dois, quando chegou lá, o próprio Congresso, com o apoio do mercado financeiro, falou, cara, o Bolsonaro a gente já viu que é um retardado, vai dar merda, só anda com isso e jogo que segue. Então, por isso que, se for lembrar, quando passa a reforma previdenciária, o cara que tá chorando e comemorando não é o Bolsonaro, é o Maia. Porque foi o Maia que passou. Curiosamente, aquilo deu uma moral tão grande pro Maia, porque o que o Maia faz da vida hoje? Dos bancos, né? Ele é o presidente da Federação das Empresas de Mercado Financeiro. Por quê? Ele virou a referência disso. E não tô aqui falando, o Maia... Não, eu tô falando que... não virou e ainda é, né? Ele ainda é, de fato. Então assim, o Paulo Guedes não é essa referência que a galera fala. Mas o PT é muito... Lógico que o PT é muito ruim. Agora, a gestão que o Bolsonaro fez da pandemia, nós da direita temos que entender, assim, pessoas pobres precisavam do Estado durante a pandemia. O governo Bolsonaro chegou a fazer experimentos meio a lá Japão, lá na China durante a Segunda Guerra Mundial, testando métodos curiosos em Manaus sobre enfrentamento à pandemia, né? Chegou a faltar, os caras especialistas em logística das Forças Armadas não enviavam suprimento de oxigênio para hospitais. O Bolsonaro atrasou as liberações das vacinas. Aí ele entrou numa competição com o Dória. Manda na vacina que você faz aí. Tipo, foda-se o Dória. Isso é postura de um líder, e esse cara se comportou dessa maneira inteira na pandemia. Ficava organizando cavalgadas na frente de quartéis pra dar a entender que ele que mandava. Este imbecil governou a gente. Que coisa mais simbólica, o Brasil fez 200 anos no 7 de setembro de 2022 e não houve nada. Não, assim, eles falam, né? Vamos, né, mudar o Brasil, vamos contar a nossa história. Ele foi lá e ficou falando que ele basicamente era imbrochável. Foi essa a comemoração do Brasil dos 200 anos dele. Aí ele chamou embaixadores do mundo inteiro pra falar que o sistema eleitoral brasileiro foi fraudado na eleição dele. Pô, se ele falar... O secretário da Cultura que não fez nada no 7 de setembro ainda foi eleito deputado federal. Assim, este cara era presidente. Na reta final, lá no ano de 2022, quando o Paulo Guedes, né, o Milei brasileiro, de Milei não tem nada, vai lá e manda uma PEC kamikaze, estourando tudo que precisava estourar, pra no fundo comprar voto na eleição, dá tudo errado, aí ele sai ao mercado, você sabe o que aconteceu? Porque as pessoas esquecem, o mercado financeiro, né, ficou tão, que o Paulo Guedes é um fala barato, que começou o mandato do Haddad, durou pouco tempo, apaixonado pelo Haddad. A bolsa subiu por outras razões, acho que principalmente pelo pós-pandemia em 2023, tem um começo de 2023 ali com a bolsa subindo, e teve o boom ali do agro, né? E aí, um monte desses caras que tinham luvinha de boxe, né? O Twitter de economia, achando, não, a Haddad super interessante, a galera do INSPER com a Haddad, acreditaram na mentira, até o Haddad vir com o arcabouço fiscal, né? Que era uma paia que tá quebrando a gente. E aí eles, acho que nem é tão bom. Então, velho, é assim, eu não vou nunca pela cabeça desses agentes. Esses caras, quando precisavam ganhar dinheiro com juros baixos, lá durante a pandemia, e fingir que tava bombando, porque que precisavam pegar o dinheiro das pessoas que tava líquido, tinham liquidez mundial, e botar nos fundos deles e tal. Aí esses caras venderam que não, isso aqui é maravilhoso, viva Paulo Guedes. Quando passou isso e precisou ter insider information com o governo Haddad, aí eles viraram Haddad. Essa turma do mercado financeiro virou Haddad. Então você pega... E desde eu cito Café com Ferry, foi um desses. Quem são os maiores picaretas do Brasil? Já me processou, já perdeu. Manda outra aí. Ferry é um picareta. Agora vamos pros outros. Pro Arthur, tá? Pro canal Fala Glauco Podcast, não, tá? Mas assim, o André Esteves, do BTG Pactual. O André Esteves, do BTG Pactual, ele andava, ele circulava, ele sabia. Diziam que ele mandava no Ministério da Fazenda durante a pandemia. E hoje, o que ele faz? Ele manda em boa parte do Banco Central durante o governo Lula. Ele endossou o governo Lula. Então, esses caras aí, velho, assim, honestamente, não tem nenhum interesse nacional, não tem interesse no Brasil. É só conversa mole. Só conversa mole. Mas, resposta rápida. Então, vocês dariam o mesmo peso econômico do Paulo Guedes ao Fernando Haddad, e o Fernando Haddad?
Eu dou de maneira bem clara. Eu acho que os dois são dois incompetentes, vagabundos, que submetem a economia brasileira ao interesse político imediato dos líderes deles. Então, o Haddad, ele compra um discurso econômico, ele tenta agradar banco, pra tentar fingir uma certa, vamos dizer, responsabilidade, mas ele tem que ouvir o Lula e vir com aqueles discursos gastadores. Aí criou um modelo que é o arcabouço fiscal, que é uma merda. O que o Paulo Guedes entregou ao final do governo Bolsonaro? Uma PEC kamikaze que, se fosse assinada pelo Haddad, ninguém perceberia. A PEC kamikaze é um golpe. O cara entrou sendo liberal e terminou com uma PEC estourando conta pública. Deixando, à época, era estimado coisa de 400 bi em dívida pro governo seguinte. Que é uma coisa que petista faz. Ah, eu vou perder a eleição? Estoura as contas e vê depois. Teve um sistema de compra de voto. Usando o banco, acho que foi pela Caixa. Ó, pega um empréstimo aí pela Caixa. Ah, teve outro empréstimo, é verdade. E o Paulo Guedes? É verdade, tinha esquecido disso. Se eu falasse, o Haddad acabou de montar um esquema de compra de votos, você pegava um empréstimo sem garantia nenhuma, sem nada, pela Caixa pra eleição. Ah, o PT é foda. Pois bem, quem fez isso foi o governo Bolsonaro, tocado pelo Paulo Guedes. Por que eu vou falar que é tão diferente assim? Ah, pode ser que o Paulo Guedes fosse menos gastão aqui e ali do que o Haddad, mas os dois são uma bosta. Entendi. Esse pequeno ganho não justificaria... Não tem pequeno ganho. O único ganho é o cara, ele chega lá e ele fala coisas que você gosta de ouvir. O Estado tem que gastar menos. Hã? Assina aqui essa PEC kamikaze. Bom, mas pelo menos ele falou que o Estado tem que gastar menos. Pô. Não, olha esse PT, hein? Usando os bancos públicos pra comprar... Ah, não, foi o Paulo Guedes com... Tá. Então, assim, mas ele é de direita, ele gosta do Bolsonaro também. E o grande problema é que... E aí eu entro dando pro Haddad e pra esquerda, honestamente, ele não destruiu a doutrina econômica intervencionista à esquerda, faz das merdas que ele tá fazendo nesse governo. Não, eles vão falar o seguinte, o Haddad seguiu o que os bancos mandavam. Agora, o liberalismo econômico no Brasil retrocedeu 10 anos no governo Bolsonaro. 10 anos. Virou papo de fala barato. O cara, tá aí, ó, ficou falando aí, mas... 1 trilhão em privatização. Lembra? Não, eu lembro disso. Isso foi uma entrevista na Globo News, que ele falou que só de imóveis ele ia conseguir 1 trilhão. Aí outra só de privatizações mais 1 trilhão. Outra coisa, são 55 estatais que ele poderia ter fechado ou vendido sem aprovação do Congresso. Ele não fez nenhuma. Outra coisa, ele autorizou aumento de orçamento pra TV EBC, que é a TV Lula aí, pô. TV Lula aí, pô. Então assim... Aí entra eu vou te falar, vira uma discussão sobre ninharia. Aí no fundo é uma discussão sobre, eu gosto mais do Bolsonaro mesmo. Não, eu gosto mais do Lula, o Lula... Mano, sou dois vagabundos, cara. O lugar desses caras na cadeia. E os caras se apegam a umas coisas idiotas, tipo assim, não, mas ele deu 10 anos de CNH, ele é igual nós, velho. Gosta de dirigir um carro esse aí. O cara meteu um petista na PG, ele colocou o Cássio Nunes que soltou o Lula, mas ele te deu 10 anos de CNH e você tá feliz, velho? Falar, essa CNH é igual a picanha. O Lula deu uma picanhona pra nós, velho. Mano, o cara rouba a tua carteira, mas ele te devolveu o documento. Porra, o cara devolveu o documento, velho. Por ser um argumento, Renan, e eu acho válido, né? Quando você coloca, acho que o MBL como um todo, né? Que você precisa estar lá, mas o fundão eleitoral, porra, você precisa estar lá, porque senão você não muda a realidade até mesmo de acabar com o fundão lá na frente. Porra, eu não posso aplicar esse mesmo argumento para vocês estarem num partido considerado de direita, sabendo que, dizendo que vocês votariam num Bolsonaro, você teria uma bancada 3, 4, 5 vezes maior de eleito, e aí não entendi, você resolve isso. Por exemplo, concordamos que se em 22 vocês tivessem apoiado o Bolsonaro, a gente teria eleito a rapaziada estava feliz com vocês, certo? Sim. Vocês teriam eleito muito mais pessoas, e estando lá em cima, estando lá em cima, você poderia com mais velocidade mudar isso do que precisar esperar 3, 4 eleições, 8, 12, 16 anos pra fazer isso. Isso porque eu tô pegando um argumento utilizado pro fundo eleitoral. Eu não posso aplicar esse mesmo argumento. Militarismo extremo. Exatamente. Aí eu vou te falar uma coisa. Estar lá não é ter 2, 3, 4, 5 deputados. Estar lá, a meu ver, eu não sei nem se eles concordam com isso, é você chegar no executivo, cara. Você não muda o Brasil hoje do jeito que a gente quer se a gente não chegar no executivo. E o fato é o seguinte, a gente não vai chegar no executivo com esse discurso traidor de passar pano pros bolsonaristas que vão colocar sempre alguém na nossa frente da fila. Mas peraí, por que no executivo e não no legislativo? Não, quando a gente várias vezes não consegue andar por causa do legislativo. Mas eu vou vamos lá. Não, vai lá. É bem simples. Pra você obter esse voto Bolsonaro, não adianta nada, vamos supor, eu vou me infiltrar, vamos ver, atrás do infiltrado, vou me infiltrar ali no PL, aí lá dentro eu mudo.
certo? Eu vou ganhar a eleição ali, aí lá dentro, após ganhar a eleição, dando essa infiltrada, eu mudo. Tem a primeira base, eu vou construir minha carreira política baseando-se num estelionato eleitoral. Eu acho o estelionato eleitoral muito mais grave do que você falar, não usei fundão, fui contra, tava errado, vou precisar. Porque a gente avisou, não é que a gente escondeu das pessoas. No caso, eu teria que fazer meio que um estelionato eleitoral, dar uma engambelada nas tia do Zap, fazer elas votarem na gente, entra lá, e aí eu passo a minha agenda. Segundo não daria pra eu defender minha agenda lá, se eu não desse o estelionato eleitoral. Porque aí eu, dentro da bancada do PL, precisaria votar de acordo com o interesse desse eleitor que basicamente faça tudo que o Bolsonaro quer. O pedágio fica cada vez mais caro. Fica mais caro. Então, por exemplo, se a gente quisesse andar com uma agenda que o Kim tocou agora, de forma clara, que foi votar pela diminuição do fundão, ou seja, o Kim votou a favor de um veto que diminuiu o fundão, toda a turma do PL votou, ou quase toda a turma, votou pela manutenção do fundão, né, contra o veto. Então, a gente ia perder o nosso poder e dentro da bancada, não só dentro da bancada na Câmara dos Deputados, mas perante o eleitor, a gente já seria cancelado. Não existe dentro do bolsonarismo, e esse é um ponto importante, meia submissão. Ou a submissão é completa, ou é cancelamento. Então você se torna um presidiário voluntário. O Fernando Holliday adotou essa estratégia. Pô, em termos utilitários, é mais fácil ser muito bolsonarista. Eu vou amar o Bolsonaro pro resto da minha vida. Vários outros ex-MBL fizeram essa conta. O próprio Partido Novo fez essa conta. O que eles perceberam? Cara, eu tenho que ficar submisso, eu apanho do Bolsonaro, mas eu vou levar o voto. Quem é o mestre disso? Ele se lançou candidato a presidente. O Deltan. O Deltan fez exatamente isso. Ele concorreu para deputado federal. Ele sabe que o Bolsonaro destruiu a Lava Jato. Ele falou, dane-se, eu vou fingir demência. Ele falava que tinha que se afastar do Bozo, na época que ele era procurador. Isso. E aí ele ganhou. Aí ele perdeu o mandato, acho que o STF derrubou o mandato, o TSE derrubou o mandato dele. Precisavam convocar uma manifestação para ajudar ele. A gente foi lá, vamos convocar a União da Direita, vamos ajudar o Deltan. Bolsonaro não vai fazer nada disso, é só por mim a manifestação. E ele ainda falou, eu não vou participar disso aí porque ele não me apoiou direito no segundo turno aí. Ele falou, eu não vou apoiar o Deltan porque o Deltan não me apoiou como eu quis no segundo turno. O que o Deltan fez? Ele foi no Pânico explicar a importância do Bolsonaro e que ele não confiava muito no MBL, mas que o MBL poderia deixar de ser crica e apoiar a direita. Tanto é que o Novo lançou agora a candidatura do Zema essa semana e vários caras que vão concorrer para Senado, para governo do estado no Novo, falando, em 2026 o meu presidente é o Bolsonaro. Então você vê a estratégia que os caras adotaram, no final das contas, é uma estratégia que virou um partido de um monte de projeto individual, que os caras não conseguem nem falar do próprio cara que eles supostamente lançaram, que no final das contas não vai sair, só pra manter essa agenda de submissão. E aí eu vou terminar aqui sobre a questão do utilitarismo. Logo, uma vitória eleitoral mais fácil para alguns nomes nossos viria com o seguinte custo, a perda da autonomia. Perder a autonomia iria acarretar hoje em não ter militância, porque a militância seria a militância bolsonarista. Iria impedir hoje da gente ter um partido político e concorrer a qualquer cargo que a gente queira nas próximas eleições. Portanto, do ponto de vista utilitário, ter mantido a nossa autonomia foi o maior investimento político que a gente fez em toda a nossa carreira. É como se assim, eu vou pagar um preço muito caro, eu sou tipo os judeus lá no deserto, lá, escapando do faraó, uma puta que pariu, eu vou chegar na minha terra prometida. E é isso, a autonomia custou demais, a gente sofreu, morreu no caminho, mas a gente é dono do próprio destino. Então, nada paga isso, absolutamente nada. E agora a gente vai poder, o partido vai para julgamento provavelmente em 45, 60 dias. Feito isso, assim, nós vamos ter candidato à presidência da República. Eu não vou pedir passagem pra ninguém. A gente vai ter candidato a governo, candidato a Senado, candidato a deputados. E a gente não vai pedir passagem igual o Deltan precisa fazer, ou igual esses caras que fingem pra ninguém. Cara, isso é maior do que qualquer coisa. E qual foi o segredo que o Bolsonaro não conhece para que vocês conseguissem montar um partido e ele não? Acho que não pode ser muito claro. Porque eu vi um vídeo do Arthur comentando assim, hoje que eu sei como isso foi feito, quando eu olho o que os caras fizeram, porra, eles não tinham a menor ideia do que eles estavam fazendo para fundar um partido. Sim. Mas detalhes não são ditos. Então eu não sei se vocês... isso vai se tornar um conteúdo interno. 5 caras do BOP derrotam 50 caras do tráfico num confronto. Eu posso falar que o Alexandre, não de Moraes, mas o Alexandre o Grande, Alexandre III, filho de Filipe da Macedônia, tinha um exército muito menor do que os persas, mas muito bem preparado. Ou seja, uma minoria bem treinada e bem organizada e bem equipada derrota uma maioria que pode ter o dinheiro que for. O Bolsonaro, são inúmeros exemplos históricos desses. O Bolsonaro é uma maioria desorganizada.
Por isso que sempre convoca uma manifestação e acha que alguma coisa vai acontecer. Não acontece nada. A maioria desorganizada não faz nada. Toda a maioria desorganizada perde para a minoria organizada. O Bolsonaro montou um projeto de partido, aliança, baseado na ideia de que a maioria desorganizada dele ia conseguir uma coisa. Não vai. A gente pegou o nosso time e organizou, assim, técnica militar de trabalho, tecnologia aplicada, e fizemos uma coisa que eles não fizeram, que é, e se a gente, ao invés de brigar com o TSE e criar a teoria da conspiração de que o TSE tá impedindo o partido de sair do papel, eu entender como funciona o TSE, estudar tudo e montar um método mais eficiente e inteligente. Dentro da lei, dentro do que a lei manda. A gente testou um tempo antes. Cara, eu e o Renan, a gente foi na rua colher assinatura pra ver se o método funcionava, pra ver quanto tempo demorava, pra ver quanto que dava pra ter de assinatura, pra gente poder planejar o resto. Cara... O partido, pra galera entender, a missão foi uma startup. É como se tivesse montado uma empresa que consiste em obter um número de assinaturas e aí você fecha a empresa no final. Então a gente montou como uma startup, a gente tinha que validar o método, a gente tinha uma taxa básica de assinaturas coletadas por dia, a gente sabia a taxa de perda que a gente ia ter, a gente utilizou tecnologia durante todo o processo, a gente entendeu qual era a curva de melhoria que os coletores teriam até eles atingirem um número ótimo para eles conseguirem fazer a coleta. Ou seja, a gente fez tudo o que um grupo racional de pessoas e um capital humano de qualidade decente pode fazer, enquanto o bolsonarismo acreditou assim, vão e falam, o povo vai trazer. O povo não sabe coletar assinatura. Entendeu? Perfeito. Rapaziada, com essa fala eu me despeço. O homem tá de volta. Obrigado, gente. E valeu aqui, rapaziada. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.